muito bom dia, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos, no nosso devocional diário. Ontem nós falamos o final do capítulo 8, hoje nós vamos começar o capítulo 9. E eu vou ler para vocês, eu espero que essa palavra entre no seu coração. Atos capítulo 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para ir às sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém o dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você, para que volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Essa é a palavra do Senhor. Saulo, ele era romano, ele foi criado perante as leis religiosas daquela época, ele foi ensinado pelo mestre Gamaliel, que era um dos mais respeitados mestres nas leis, doutrinárias que tinha naquela época. E Saulo, ele passou a perseguir os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, porque ele achava que o cristianismo, que era um perigo às leis daquela época, as leis judaicas. Então Paulo começou a perseguir e matá-los. Nós vimos antes que Paulo esteve no apedrejamento de Estevão, Paulo perseguiu muitos cristãos, ele matou muitos cristãos, mas ele fazia isso para defender a lei, porque os olhos dele ainda estavam fechados. E Saulo, na época, ele não tinha virado Paulo ainda. Saulo, antes de ter um encontro com o Senhor, ele estava andando por um caminho, aonde ele estava indo para perseguir os cristãos. Às vezes nós estamos no nosso caminho e perseguimos Jesus até mesmo sem saber. Nós falamos não para ele com as nossas atitudes, nós falamos não para ele com os nossos atos, nós falamos mal para ele com os nossos sentimentos, Nós perseguimos Jesus durante um tempo da nossa vida. Mas quando nós estamos no caminho certo, para Paulo era aquele caminho de Damasco, o Senhor vem e ele abre os nossos olhos. A partir daquele momento em que Deus veio e abriu os olhos de Paulo, a vida dele mudou. Até o nome dele mudou. Ele era Saulo e mais para frente ele foi chamado de Paulo. Ele teve um encontro transformador com o Senhor. E ele ficou cego. Na verdade, ele já estava cego. Ele já era cego. Os olhos dele não estavam abertos para aquilo que Deus queria fazer através dele, através da vida dele.
né? Saulo enxergava somente aquilo que ele queria. Mas é importante a gente saber que nós precisamos também de enxergar aquilo que o Senhor quer que nós enxergamos. Da maneira como Ele quer que nós enxergamos as coisas. Com o olhar do Senhor, que é um olhar de graça e de misericórdia, de amor e de perdão para mim e para você todos os dias. E nós devemos estender esse olhar para outras pessoas. Nós devemos, né, nós recebemos do Senhor graça e misericórdia todos os dias e perdão. E nós precisamos também de levar esse olhar para outras pessoas. A partir daquele momento, a vida de Saulo nunca mais foi a mesma. De perseguidor, ele passou a ser o maior dos apóstolos de Cristo. Paulo pregou para muitas cidades, ele virou o apóstolo dos gentios. Ele foi pregar para os gentios em todos os lugares. A Bíblia, o Novo Testamento, a maior parte dela é escrita por Paulo. Paulo, de perseguidor, o Senhor transformou ele num grande pregador, num grande apóstolo, num grande mensageiro da palavra do Senhor. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que o Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Paulo era uma coisa louca naquele mundo. Ninguém nunca imaginaria que um homem que perseguia tanto a igreja poderia virar o maior apóstolo dela. Mas foi Jesus. Foi Jesus que abriu os olhos dele. E que eu e você venhamos todos os dias querer que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através de nós. Que os nossos olhos sejam sempre abertos para olhar com os olhos do Senhor e para que Ele venha moldar a nossa visão. Amém? Que a nossa vida seja transformada, igual foi a vida do Paulo. Igual Paulo teve a vida transformada, igual Paulo levou a palavra, Paulo, ele fez milagres, ele orou tudo em nome do Senhor. O Senhor fez através da vida dele, porque os olhos dele foram abertos. Então, que nesse dia o Senhor venha abrir o meu olhar e o seu olhar para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e na minha vida. Paulo foi um instrumento do Senhor e que eu e você venhamos ter essa vontade de sermos instrumentos do Senhor por onde nós passarmos. Amém? Que essa palavra fique guardada no seu coração. Paulo nasceu de novo ali naquele dia. Paulo nasceu de novo. Ele reconheceu o Senhor e ele foi batizado. Ele nasceu de novo e ali nasceu um novo homem. O velho Saulo morreu e nasceu o velho Paulo. Que o nosso eu venha morrer todos os dias e que o eu do Senhor venha habitar em nós. Que a vontade do Senhor venha habitar em nós. Amém? Glória a Deus, que nós tenhamos força para caminhar no caminho do Senhor e fazer a vontade dele. Em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã no próximo devocional.